despertar! Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Renata e nessa live, eu e meu amigo Rodrigo, nós vamos compartilhar com vocês mais um momento de autoconhecimento baseado, né, no livro que a gente está seguindo, que é A Atitude Diária, da Dona Neuza Solarcon. Nós estamos seguindo esse livro aqui, lendo os capítulos e comentando com vocês, compartilhando um pouco dessa nossa caminhada de autoconhecimento que é tão necessário nesse momento que nós estamos. Boa noite a todos vocês que estão entrando, gratidão. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui, deixa eu ver onde ele tá. Boa noite a todos, gratidão por estarem aqui com a gente nessa noite maravilhosa. Ops! Cadê a câmera agora, gente? Eu estou vira ela, estou vendo só um calendário. Pois é, como é que eu faço? No Você telefone. tem duas setinhas, uma setinha para um lado, outra para o outro. Você clica nela e vai É, virar a câmera. faz assim, ó. Eu vou sair, às vezes não aparece isso pra mim. Meu Boa telefone tá dando noite, tilt. pai. Pera aí, pera Boa noite. Então, o Rodrigo saiu. Nós estamos começando a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá de novo. Que felicidade termos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema, né? Nosso segundo capítulo, que nós estamos continuando aqui no livro. Boa noite, Rodrigo! Boa Agora noite. Agora sim! sim. Renato, eu não sei o que acontece, que eu não te vejo hoje, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu Tá estou te tudo bem. vendo, tá todo mundo te vendo. Isso é o mais Joia. importante, né? Fala, gente bonita. Eu... Boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Boa noite a todos. E eu estava comentando, né, Rodrigo, que a gente vai continuar seguindo o nosso livro Atitude Sim. Diária, da Dona Nilce Alarcon. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo, que no original diz: eu quero, eu quero, eu quero, mais, 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 né? Então, nós vamos ler o texto e depois a gente vai Uhum. comentar sobre esse texto com vocês. E ele continua, né? Na semana passada a gente falou sobre por que as pessoas fracassam. A gente deixou um exercício prático para vocês fazerem. Quem não fez está na descrição da live anterior, é só correr lá para assistir. E, como sempre, nessa live também, no final, o Rodrigo vai passar um novo exercício para vocês, né? Um novo exercício da semana, um novo exercício de prática. Mas, então vamos lá. Hoje eu pensei em fazer o seguinte, Rodrigo. Diga-me. A gente lê o texto que tá o original aqui do livro. O que tu acha? Tu tens Eu aí? acho. Deixa eu pegar ele aí Eu tenho aqui só um momentinho. Coisa boa, né? O bacana dessas lives que eu estou aprendendo a usar mais o computador e a internet. Eu sou um cara meio analógico do livro, mas, né, E das eu peguei ele coisas de surpresa, manuais, porque a gente combinou um negócio, eu tô fazendo ao vivo aqui, é diferente, só. Mas pra tô gente, aqui já. pra gente aprender, então, a contornar também as coisas. Eu Isso. acho que é bem interessante, né? Boa, já tá aqui na mão, Renata, já tá na mão. Então tá. Então eu vou ler o primeiro Joia, capítulo, por o favor. Rodrigo vai ler o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, o Rodrigo lê o segundo, assim por diante. Aí depois a gente vai comentar sobre o texto com vocês. E o primeiro parágrafo diz assim, né? O título é Eu quero, eu quero, eu quero, mais, mais, mais. E diz assim: lembro de alguém que só reclamava e de barriga cheia. O disco era um só. Repetição de lamúrias no estilo eu quero, eu quero, eu quero, mais, mais, mais. E daí eu luto, luto, luto e o meu mais não vem. A mente foi sendo programada sempre para o pior. E finalmente aconteceu o pior, um tombo respeitável. Você pode querer mais, não tem problema nenhum, porém tem um modo de você dizer isso para sua mente. Se for no estilo negativo, arrisca-se a não ter mais e ainda a perder o que tem.
Vamos lá, Rodrigo? Vamos? E o modelo novo a gente está se adaptando. Enfim, eu vou continuar a leitura, tá? E que estilo é esse? É o da pessoa que, em seu padrão de escolha, faz a seguinte opção: não posso dizer o que possuo ou o que sou, porque se inspira em inveja. Daí me derrubará ou quererá me explorar, ou não me prestará ajuda e eu quero mais, 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 sempre muito mais. Tenho de mostrar uma situação bem difícil e dramática. O indivíduo incessantemente opta por falar de problemas e pedir ajuda, pois excluir pedindo ajuda, ninguém vai ter coragem de inverter o jogo lhe pedindo alguma coisa. Aproveito os meus dilemas e problemas para mostrar o quanto estou mergulhado em meus dramas. Desse modo, mobilizo atenção, exijo ajuda, cobro solidariedade e vou fundo nesse jogo. E ainda não tenho de ajudar a ninguém. Assim, a pessoa pensa que sai lucrando de todos os lados. Conhece alguém assim, gente? Mas nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, hein? Sim. Meu ativo permanece protegido e só mostro o meu passivo, o meu drama, o meu dilema. Vão pensar que não tenho um cesto de bênçãos. Não vão me invejar e ainda vão me dar suprimento extra de energia. Coitadinho. Continua. Peraí. O tiro sai pela culatra. De tanto adotar esse procedimento, um dia acreditará nele. Não conseguirá mais se afastar dessa programação. Não tirará os olhos do cesto de aflições e persistentemente ignorará o seu cesto de bênçãos, até achar que realmente não tem bênçãos nenhuma. Excelente, excelente. A sua psique irá adoecendo, enfraquecendo e, por fim, você se sentirá derrotado, mesmo enquanto corre atrás de vitórias. Uma hora, a sua autoestima descerá ao zero e então diga adeus também à motivação e ao bem-estar total. Você foi condicionado a esconder as suas bênçãos, as suas habilidades, as suas boas qualidades, o que você tem de bom por medo. Afinal, é tanta gente infeliz ao seu redor, é tanta gente invejosa que você acha que este é um meio de proteção, ou seja, engrossar a corrente dos aflitos. Acaba que você se torna um ser aflito de verdade. Você tem medo de evocar o seu cesto de bênçãos e as pessoas dizerem que você tem o rei na barriga, que você se acha o tal, que você não tem humildade. Pois é, que já faz a gente refletir bastantão, né, Renata? Mas quem disse que você precisa fazer isso em público? Apague a luz e faça isso a sós com a cabeça no seu travesseiro. Repasse as suas qualidades, as coisas boas que você tem. Olhe as suas virtudes, que desse modo elas aumentam. Se você é uma pessoa que pratica o autoconhecimento, deve estar lembrado de que um mestre falou: lembrai sempre, o mal se combate fitando o bem permanentemente. Quanto mais falardes do mal, mais ele será evocado, lembrado e plasmado em vossa vida. O mal não merece ser nem comentado. Negai o mal apenas afirmando o bem. Esse é o texto, gente. Quantas Original. vezes a gente ouviu que a gente não deve falar das nossas coisas, porque senão aquele bando de invejoso vai jogar o uruca em cima da gente, e aí o que vai acontecer? Vai tudo dar errado e tudo mais, né? E então a gente, muitas vezes, ao invés de falar os nossos cestos de bênçãos, a gente fica falando das coisas ruins, né? Então vamos falar que a gente tá tudo ruim, que aí ninguém vai ficar com inveja de mim, ainda vai ficar. Vou ficar me fazendo de vítima, vou ficar ganhando aquela energiazinha de vítima, né? Que ruim isso, né? Então agora a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai falar a frase Isso e a gente vai fazer um pequeno aí. comentário em cima dela,
para a gente destrinchar esse texto, que ele é pequeno, mas profundo, né? Muito profundo mesmo. Pode começar para a gente, Rodrigo? Posso, claro. E a gente já percebe, né, Renata, nesse segundo capítulo, o quanto esse texto, esse livro, começa realmente a mudar o norte, né, da nossa bússola, de um lado que não estava tão assertivo, de um verbo puxado por negativo, a gente começa a ajustar agora, né, para o lado positivo da vida e para uma visão mais fácil, mais clara e mais leve do nosso cotidiano, destacando virtudes e deixando as mazelas, enfim, transcorrerem, mas nosso foco é sempre na solução. Vamos lá então. A primeira frase diz assim: eu quero mais. Quem não quer? Mas reclamar sem parar, mesmo quando se tem muito, só atrai negatividade. Então, é como esse reclamar sem parar, é como se a gente estivesse adubando e regando uma planta com um veneno e não com água. E ao invés de ela crescer saudável, ela vai murchando e até morrer. Porque a gente não presta atenção que toda palavra que a gente fala é um adubo, uma palavra de poder. Ela tem um poder e ela vai fortificando o lado que é exaltado, né? E isso que você falou, né? Imagina uma pessoa, né? Uma pessoa que tem tudo, tem uma família, tem uma casa, tem um bom emprego, mas mesmo assim ela continua reclamando, reclamando, reclamando. Reclamando. Ela vai fazer o quê? Ela vai receber o que ela está clamando, né? Porque o reclamar é clamar duas vezes aquilo que... Duas vezes. Então ela vai acabar recebendo aquilo que ela está reclamando, gente. Então é muito importante, como o Rodrigo falou, né? A questão do verbo é muito importante, né? E aí a segunda frase fala: a mente programada para o pior, inevitavelmente, acaba atraindo o pior. Gente, o nosso pensamento tem um poder, mas um poder tremendo. Se a gente programa a nossa mente para esperar o pior, é exatamente isso que a gente vai atrair, não tem como. Pensamentos negativos são como ímãs enferrujados, que só atraem mais ferrugem. Se eu tô ali com pensamento negativo, que algo negativo vai acontecer, algo negativo vai acontecer, eu vou atrair aquilo, não tem como não atrair. O meu pensamento é muito forte, o meu verbo é muito forte. E aquilo que eu sinto é mais forte ainda. E quantas vezes, depois que a gente coloca, né, essas palavras, vem a emoção, né? Hoje eu estava assistindo uma live e a pessoa falava assim, né? Quantas pessoas você lembra lá do seu jardim de infância, lá da primeira escola que você estudou? Quantas pessoas você lembra? Aí ele disse assim: você vai lembrar daquelas que te colocou uma emoção, que você teve uma emoção, porque a gente lembra da emoção. Então a gente vai lembrar provavelmente da pessoa, daquela que a gente gostava muito, ou a gente vai lembrar daquela que fazia bullying na gente, que pegava no nosso pé. Agora, das pessoas que estavam ali e que não incutiram nenhuma emoção na gente, a gente não vai lembrar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele guarda emoção. E quando a gente fala palavras dessa forma, a gente está criando automaticamente essas emoções dentro da gente. E aí, de tanto reclamar, o que acontece? Lê a próxima frase pra gente, Rodrigo, porque ela vai explicar exatamente o que vai acontecer. E ela fala bem assim, ó: querer mais não é problema. O problema é como pedimos isso ao universo. Pedir de forma negativa pode não só impedir que consigamos mais, mas também fazer com que percamos o que já temos. Como é forte isso, né? Como faz a gente refletir, né? Nossa. Esse dia eu estava conversando com uma aluna, no final da aula eu estava pedindo para os alunos agradecerem pelas suas benesses, sua casa e seu alimento. E a aluna falou assim: ah, Rodrigo, mas minha casa é emprestada, eu vou agradecer como? Como é que eu vou agradecer se eu tenho uma casa emprestada? Não tenho nem onde morar, alguém me empresta uma casa. Eu falei, né? Olha só que bênção que é, olha só o merecimento que tu tens. O quão amorosa, o quão importante tu és para alguém te emprestar uma casa e não te cobrar nada. E ao invés de a gente perceber esse presente, né, como sendo realmente uma conquista pelo valor que a pessoa é,
ou de ter alguém que gosta tanto dela que empresta uma moradia, a gente foca realmente, não olha a casa em si, ou o presente dado, e sim ainda continua com a visão da escassez, né? Ao Na invés de falta. agradecer por essa casa, fica pensando, eu não tenho uma É, casa, eu não tenho uma não, casa, eu não tenho uma casa. Daqui a não, e pouco a pessoa que agradecer, está emprestando a casa para ela vai dizer, olha, então, eu vou pô, ter que alugar a casa. é, E vou... Porque é o que ela está pedindo pro universo, ela está pedindo para tirarem a casa dela, não, né? certo? E a pessoa se sente até meio desrespeitada e, pô, eu estou emprestando uma casa, ela nem está valorizando isso, não está nem reconhecendo, não por precisar reconhecer, né? Mas parece que aquilo não é o suficiente para estar agradando tal pessoa, E isso que né? você acabou de falar, E... Rodrigo, Hum, sobre a gratidão, né? uhum. Como a gente deve ser grato, gente, por tudo que a gente tem, por todas as coisas que a gente tem. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, né? Uma pessoa dizia assim, mesma coisa. Como é que eu vou ser grato? Como é que eu vou ser grato se a minha vida tá um caos, eu não tenho um emprego, eu mal consigo pagar as minhas contas, não sei o quê. Aí a pessoa disse assim, olha, vamos fazer o seguinte. Você vai dormir e no dia seguinte, imagina que você só vai poder tocar, cheirar, ver tudo aquilo que você agradeceu na noite anterior. Então, assim, se você não agradeceu pela cama, bum, amanhã de manhã não tem a cama. Se você não agradeceu pelo Bacana. travesseiro, bum, o Uau. travesseiro sumiu. O lençol sumiu. A calcinha sumiu. Tudo sumiu, entendeu? Se você não agradeceu. Quando a gente começa a pensar assim, poxa, eu tenho muito que agradecer, né? Porque imagina, se eu não agradeço, some, né? Não agradece pelo marido, no outro dia, Eita. bum, sumiu o marido. Essa história é muito forte, né, Renata? E comentando sobre gratidão ainda, que tem muito a ver com esse texto, é muito desse texto, né? Eu tenho visto que gratidão não é um sentimento humano ou um sentimento emocional, sentimental. É um estado de gratidão, porque não tem, eu sou grato por uma viagem para Nova York, eu sou muito grato, mas por uma viagem para ver no interior do estado a minha avó, eu não sou tão grato, porque é só interior. Sabe, eu sou grato quando eu como num buffet chique e pago R$ 500. Eu sou pouco grato quando eu como um pão velho com margarina. Então, a gratidão não é um sentimento, é um estado de gratitude que independe, não tem valor de 1 a 10. Não tem como diferenciar ser grato ou não, né? Ou uma coisa é mais grata que a outra grata. Porque se formos ver, tudo é um presente divino, E tudo né? E é o como é que a gente vai presente que a ser? gente está, né? Exatamente. Então, como é que vai colocar uma nota que isso é melhor do que isso? Ainda há uma identificação e há um julgamento ainda muito grande. Quando a gente leva para essa visão de gratitude como estado de ser, acontecer e estar junto com uma noção realmente de benesse divina, né? Como é que a gente vai colocar um presente divino num grau de escala? É, Isso só mostra o quanto a gente está sempre dependendo das coisas. é. E aí vem a próxima, gente. Se eu Faz. espirrar aqui, vocês me perdoem, mas é porque eu tô um pouquinho resfriada, tá? Existem pessoas que acreditam que mostrar suas bênçãos inspira inveja. Então elas preferem focar em seus problemas. Gente, esse comportamento é autossabotador. Ao a gente focar só nos nossos problemas, a gente perde a oportunidade de celebrar e conquistar as nossas conquistas. Esconder as nossas bênçãos é como cobrir um diamante com lama. Ninguém vai ver o seu brilho, nem mesmo você. Mas o pessoal pensa assim: não, mas você fica aí celebrando, vai gerar um monte de inveja em você e não sei o que e tal, né? Outra coisa que as pessoas falam assim. É, quando você tá tendo uma ideia, você não deve compartilhar com ninguém, senão a sua ideia não vai sair do papel e não sei o que e tal, né? Então, assim, gente, eu acredito que é o seguinte, é importante a gente compartilhar aquilo, compartilhar as nossas conquistas com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos. Não é para fazer inveja de ninguém, é para até às vezes celebrar junto, né? Celebrar
aquela conquista, celebrar aquele momento, né? Inspirar outras pessoas também. E aí, esses dias também eu Irado. estava assistindo uma live que estava falando sobre isso, né? Essa questão de a gente não pode contar nada que a gente está começando, senão dá azar. O que a gente Hum. tem que entender é que quando a gente está começando algo, a gente tem que nutrir aquilo. Imagina uma semente que caiu na terra. Aquela semente ela fica ali um tempão fazendo um monte de coisa antes dela aparecer, concordam? Por quê? Porque ela está sendo nutrida. Uma criança no ventre da mãe, ela tá ali na barriga, ninguém tá enxergando a criança durante 9 meses, porque a mãe tá ali nutrindo, tá crescendo até a criança vir à vida, né? E vai ser celebrada. Então, assim, muitas vezes, quando a gente está começando algo, o que acontece? Não é que se a gente falar vai dar uruca, é Uhum. que às vezes a gente não está seguro o Sim. suficiente que a gente quer fazer aquilo. E aí a gente vai falar com alguém. E aí nós estamos inseguros. Aí eu vou falar com alguém que me faz perguntas sobre aquilo. E aí eu meio que desisto daquilo que eu estava pensando, da minha ideia. Mas não é porque a pessoa botou urucubaca em mim. É porque eu não estava seguro daquilo que eu queria. Fui atrás de buscar pessoas para meio que me ajudar, né, a ver se a minha ideia era válida ou não. E como eu não estava segura, eu não conseguia ouvir feedbacks ou opiniões contrárias àquilo que eu estava pensando. Então, nesse sentido, gente, as coisas quando estão no início, não é que elas dão errado porque as pessoas botam uruca. É porque às vezes a gente não está seguro o suficiente para fazer algo. Uhum. E aí, quando a gente pergunta para alguém, alguém fala algo contrário do que a gente pensa, a gente fala, ah, é isso mesmo. Eu não vou começar a fazer essas lives aqui, não. Porque, olha, tem tanta gente já fazendo, quem é que vai escutar a gente? Né? Então, não vou fazer nada. Imagina se eu fosse ouvir as pessoas que falaram isso pra mim quando eu comecei o canal Ideia Vegana, né? Quando eu fui começar o canal Ideia Vegana, teve uma pessoa que falou assim: nossa, mas tem tanta gente já falando sobre isso. Quem é que vai querer te ouvir? Falei, quem vai estar afinado com a minha energia, né? A mesma coisa agora, né? A gente começou a fazer essas lives pra gente compartilhar os nossos estudos, autoconhecimento. Vai ter um monte de gente que vai dizer, para que vocês vão fazer isso? Já tem um monte de canal famoso fazendo, falando, né? Quem vai querer ouvir vocês? Quem tiver na nossa energia. E a gente está aqui com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda, né, nossa disposição para poder compartilhar. E são essas pessoas que vão receber. Se uma só receber, já valeu Já a pena. E valeu a pena. como tá sendo válido, né? Porque nós estamos compartilhando as nossas bênçãos e várias pessoas já vieram falar comigo que ouviram as 2 lives anteriores. Se você não ouviu, vai lá no canal para ouvir e que gostaram muito, que ajudaram elas nesse momento. Esse momento que a gente está vivendo agora, onde tanta coisa está acontecendo. Como é bom a gente compartilhar, Vou gente. A gente compartilhar. precisa compartilhar, não precisa ter medo de uruca, não. Você tem que estar firme no teu pensar, tem que estar firme no teu querer, porque aí vão vir pessoas que vão falar coisas contrárias. Por que não? As opiniões contrárias, elas são importantes. Com as opiniões contrárias, a gente cresce, a gente vê coisas que a gente não estava vendo. Então é importante. Mas, de novo, quando a gente está começando algo, o lance não é a inveja que vem, é a nossa insegurança. Segurança. Pensando nisso, E, hein? e, e excesso de cobrança, né? E essa história toda lembrou-me, né? Esse ano eu tirei para estudar um pouco mais a Bíblia, né? Nunca tinha lido ela direitinho, agora tenho lido, estudado e indo pesquisado mais. E esse texto e essa tua fala me lembrou muito da parábola dos talentos, né? Quando houve uma distribuição lá de talentos, né? Não vou me recordar agora nomes e tudo mais, enfim, quando o pai deu os talentos para 2, 3 filhos, um deles pegou um só e enterrou, o outro multiplicou, o outro transbordou, e quando eles voltaram, né, o pai perguntou, e aí, o que tu fez? Ah, enterrei com medo, que não sei o quê, e o outro multiplicou, transbordou, agregou mais valor, honrou mais ainda o pai, multiplicou os seus afazeres, as suas benesses, conseguiu ajudar muito mais pessoas. Então, com aquele medo
de enterrar o seu talento ou as suas alegrias e as suas importâncias, né? Acabou tirando ou não provendo, além de não prover outras pessoas, ainda acabou trazendo restrições para aquela pessoa que ficou com medo de perder a única coisa que tinha. Enquanto os outros com coragem de começar, de investir, de tentar dobrar aquilo e usar de uma forma boa, realmente conseguiram prosperar ainda mais, ainda levaram muito mais pessoas juntos. E E é o provedor isso, né, ficou muito mais gente? honrado ainda. A gente falou na Né? semana passada Passada, sobre foi fracasso, né? fracasso. Sobre sucesso. E o que que é o sucesso? É esse compartilhar. Quanto mais a gente honra os talentos que a gente tem, Tem. a gente compartilha aquilo que a gente tem, aquilo que a gente transborda, mais sucesso a gente vai ter na vida. Por quê? Porque a gente está transbordando aquilo que a gente tem. E aí a gente vai compartilhando com os outros. E isso é muito sucesso, Muito entendeu? sucesso, né? E aí eles continuam aqui o texto dizendo assim: elas acreditam que ao falar apenas dos seus dilemas, dos seus problemas, se protegem e ainda recebem um suprimento extra de energia. Aqui, gente, tem muita gente que fica falando e que eles dizem o seguinte, né? Isso pode até funcionar no curto prazo, né? Mas a longo prazo vai criar um ciclo de negatividade e dependência do outro. Tomar remédio para dor sem tratar a causa da doença alivia por um tempo, mas não resolve. Então, assim, a pessoa, ela tá ali, né? Vou falar só dos meus problemas, porque aí eu não escondo aquilo que eu tenho. É como se, imagina só, a pessoa tivesse um carro maravilhoso, seguro. Não, mas eu vou andar só com o meu Fusquinha, porque se eu andar com o meu carro maravilhoso, as pessoas vão ficar com inveja. E aí o carro maravilhoso vai ficar ali, vai ficar o quê? Vai ficar enferrujando, vai ficar, a bateria acaba. Quando a pessoa for sair com o carro, nem funciona mais. Então é isso. Às vezes, e outra coisa, né? Quando às vezes a gente fica. Tem gente que tem esse hábito de falar o que tá ruim na vida dele. Não, vou falar o que tá ruim na minha vida, porque aí ninguém vai ter inveja. E vou ficar com dó de mim. Eu vou receber essa energia, né, da pessoa. A gente tem que ter muita compaixão, né? E incentivar essas pessoas a enxergarem o que elas têm de bom na vida delas. E como a gente falou, né? A gente começa pela gratidão só de estar vivo e respirando. Que tem coisa pior do que não respirar, gente, direito? Meu Deus do céu. É uma coisa que eu sempre pergunto para os alunos, né? Que a gente, se eles lembraram que respiraram durante o dia, e a maioria só lembra quando falta respiração ou quando está por falta de condicionamento físico ou por causa do nariz entupido ou de uma rinite. Aí lembra que respira e vê quando começa a respirar de noite, direito de novo. Nossa, parece que até o olhar muda, o coração bate mais fácil, parece que a vida se abre mais fácil, né? Sim. E complementando uma coisa que eu estava lendo um tempo atrás, esse fato de saber que está respirando, que está de olho aberto, e por vezes a gente passa uma vida sem reconhecer isso, sem destacar isso como sendo uma virtude, porque acha que é muito. Nada a ver, só tô respirando. O histórico diz que, na média, 1/4 de milhão de pessoas, 250 mil pessoas, tendem a dormir, a deitar, e não levantar no outro dia, não abrir seus olhos, né? Morrem. E a gente acorda, respira e não dá bola para isso, né? E isso, olha só que é uma coisa, parece minimalista, mas numa reflexão mais profunda e mais amorosa, eu acho que é um dos pontos desse trabalho, né, de começar a mudar o norte do negativo para o positivo, a gente começar a reparar, a perceber e a valorizar o quanto é importante esse simples, mas que é a base, que é agradecer que está vivo, certo? E o que tem muito a ver com essa próxima frase agora. Né? E no final, esse comportamento de sempre falar do negativo sai pela culatra. Ela acaba acreditando tanto nas próprias histórias negativas e ignorando só as bênçãos que ela vive só o negativo. E por vezes que ela fala, a vida é ruim, a vida é ruim, a vida é ruim, que realmente a vida dela é tão ruim e ela nem percebe. Por quê? Porque adubou, né, somente a erva daninha e deixou
as roseiras todas apodrecendo com medo que ninguém fosse olhar para elas e fosse roubar essas roseiras. É como Acabou se estivesse cultivando construindo uma só erva prisão, né, daninha. Rodrigo? É, putz, isso, olha, quando eu descobri isso 20 anos atrás, realmente para mim, é por isso que essa live para mim é muito importante. Porque é uma forma que eu tenho de estar retribuindo esses talentos todos que eu venho aprendendo com este livro, com Dona Nilza, com a Larcon, né? Enfim, estudando yoga, realmente me salvou de muita coisa e me abriu realmente o verdadeiro sentido de prosperidade, abundância e autorrealização. Uma outra coisa, Rodrigo, né? Que esse comportamento também, aí a pessoa se autodenomina azarada. Nossa, sou azarada demais. É. Meu Boa. Deus do céu. Tudo ela vê, bateu o dedo, foi sair, bateu o dedo. Tá vendo como eu sou azarada? Bati o dedo. Começou a chover, ó, tá vendo? Sou azarada. Começou a chover. Eu penso que chover é normal, né? Então ela vê azar em tudo, porque ela tá vibrando naquilo ali, né? Então ela vai atrair aquilo ali. Então ela vai sentir, né? Isso é uma coisa muito importante também, né? Como a gente fala com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente fala, ai, eu sou azarado, ai, que burra que eu sou, ai, que isso, ai, que aquilo. Gente, são comandos que a gente tá dando pra gente mesmo. Tem que prestar bastante atenção nisso também, né? E também é uma certa pretensão, né? Falando de uma forma bem íntima, né? Assim, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Pô, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Tu acha que Deus realmente pensou assim, não, eu vou fazer chover só em cima da cabeça daquela pessoa, porque eu detesto ela, sabe? É uma pretensão gigantesca, né? Não, eu bati o dedão, então, meu dedão machucou e não vou mais trabalhar porque essa casa. Cara, tem mais 9 dedos. É só um dedo que tu bateu. Tem mais 9. Né? O ego é muito pretencioso, né? O ego é Desculpa falando assim de pretensioso. uma forma mais íntima e até mesmo debochada, um debochado amoroso, né? Pra gente se colocar no lugar mesmo. Gente, tem certeza que São Pedro, Deus assim, tá colocando chuva ou frio só porque ele não gosta de ti ou porque tu é o cocô do cavalo do bandido? Não, peraí. Tem muito mais coisa para fazer do que, né, ficar no mimimi, né? Enfim, E aí continua, né? A mente sim. enfraquece, atraindo doenças, e a autoestima desce a zero. A negatividade, gente, ela impacta não só a mente, mas o nosso corpo também, né? Bora. A saúde física, mental, estão intimamente ligadas, né? A negatividade é como um vírus que enfraquece o nosso sistema imunológico, deixando ele muito mais vulnerável a doenças, né? Nossa, A gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque assim, quanto mais a gente vai. Imagina assim, nós somos feitos de bilhões de células. céu. E dentro do nosso corpo vivem bilhões de seres. São o microbioma que existe dentro da gente, né? Então a gente tem que pensar que os nossos pensamentos estão lá dentro daqueles serizinhos, ou aqueles serizinhos. A gente está só pensando coisa negativa, aqueles serizinhos também estão lá recebendo negativo. E aí eles vão começar a agir de forma negativa no nosso corpo. Então, Uhum. assim, é muito importante a gente reconhecer isso. E aqui, de novo, né? Às vezes a gente está triste, a gente tem que usar o nosso sentimento da tristeza, né? Mas não é viver na tristeza. A gente tem que usar a tristeza até para a gente sair daquele lugar ali e reconhecer todos esses outros talentos que a gente tem, entendeu? E começar a agradecer. A gratidão, ela é um antídoto para isso. Mantido. Mesmo você não sentindo, como o Rodrigo falou, né? É um É. estado de gratitude. Mesmo você não sentindo a gratidão, começa a agradecer, porque de tanto você começar a agradecer, você vai começar a sentir aquilo ali, entendeu? Renata, eu estava aqui, aproveitei a internet para pesquisar sobre essa história de células, que eu queria fazer uma alusão ao que a gente está falando e ao que tu comentou e também com a tua história de vida, se me permite, tá? Sim. Uma mulher adulta tem na média aqui, dizem o Google, 28 trilhões de células. 28 trilhões de células.
homem 36 trilhões de células. Quando a gente tem todo o câncer começa com uma, digamos assim, com uma célula negativa, uma célula doente. E são outras 35 trilhões e não sei quantas bilhões de células saudáveis. Olha só essa alusão de foco no negativo e foco no positivo. Se a gente focar somente no negativo, é como se a gente estivesse nutrindo somente uma célula doente e não dar atenção para outras 35 trilhões de células saudáveis. Então, né, como a Renata falou na primeira live sobre saúde, ela passou por um momento, né, desafiador e de reconstrução, enfim, onde ela estava, né, com um câncer mamário, enfim. O teu foco foi onde? Foi naquela célula negativa? Não, foi nas outras 35 trilhões de possibilidades positivas. E aonde o foco no positivo e o trabalho de fortificar, fortalecer, exaltar e dar manutenção para as células positivas, para as 35 trilhões e 900 bilhões de células, aquela única célula negativa não teve conta e murchou e morreu. Mas isso, claro, levou um tempo. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram alguns meses. Mas com muito estudo e com muito foco no positivo, exaltando o positivo. Aí veio alimentação, veio atividade física, veio estudo, veio cursos, veio mudanças, veio orações. Mas então, olha só, o poder, só que muitas vezes, Rodrigo Duarte também acaba por uma falta de atenção, focando numa célula cancerígena e esquecendo 35 bilhões de células saudáveis. Não faz sentido. Nenhum sentido. Por quê? Porque normalmente dar atenção para o negativo está mais em ênfase. E o positivo a gente não dá bola. Acha, não, é normal. Não tem por que exaltar. Isso, Rodrigo, é Olha tão a cultura. interessante, né? Putz, Aqui foda. em Santa Catarina, a gente tá assim, né? Um dia tá 10 graus, outro dia tá 30 graus, aí outro dia tá 12 graus, aí outro dia tá 27 graus e por aí vai, né? Então, o corpo então, a temperatura tá variando muito. Isso exige uma imunidade muito alta. E aí, assim, né? Às vezes você come uma coisa errada, o intestino fica ruim, a sua imunidade baixa, e aí eu acabei pegando um resfriado, né? Tem gente que às vezes fala assim pra mim, nossa, mas você resfriou? Eu falei, sim, eu sou um ser humano também, né, gente? Não é porque a gente faz atividade física, come direitinho, Sim. se alimenta, que a Não gente vai ficar acontece. doente, né? Então, enfim, né? Boa. Aí, Excelente. mas olha que interessante, né? Aí peguei o resfriado, comecei a ficar com o corpo ruim, comecei a espirrar muito, a respiração não ia direito. A gente tinha saído para trabalhar, tava louca para chegar em casa. Então, aquele estado negativo foi tomando conta, sabe? Aí uma irritação vai tomando conta. E aí, a hora que você vê, você tá uma bomba relógio de emoção. Só que o que é mais interessante? Olha que interessante. Eu faço aquele verbo do guerreiro todos os dias. Nada, nada me perturbará. Transcenderei tudo com coragem, exemplo da Mãe Terra. A hora que eu percebi o turbilhão de emoção que eu tava, eu comecei a automaticamente fazer o verbo do guerreiro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a enxergar aquelas emoções e comecei a enxergar um conteúdo emocional que até hoje eu não tinha enxergado. E que ele é gatilhado por situações assim. Situações que eu perco o controle, vamos dizer assim. Porque ninguém tem controle se vai ficar resfriado, se não vai resfriar, se vai bater o trupicar o dedo, se não vai trupicar o dedo. Ninguém tem controle dessas coisas. A gente tem controle do quê? De como a gente reage, das nossas reações. E ontem, por conta de um pequeno resfriado, olha que maravilha, eu me dei conta de uma situação emocional que às vezes engatilha dentro de mim, mas eu enxerguei ela. E eu fiquei muito grata por isso. De noite eu não consegui dormir direito, resfriada e tal, nem consegui ir na academia hoje, dei o tempo pro meu corpo, para ele descansar, espirrei um monte. Bom para botar tudo para fora, as toxinas. Mas eu fiquei grata porque eu consegui reconhecer um cacho de emoção que me atrapalha de vez em quando. E por conta do quê? Por conta dessa questão desse resfriado, entendeu? Então, assim,
Excelente isso, excelente. Então, assim, mas se eu tivesse ficado no mimimi, me sentindo vítima, coitadinha, e não sei o quê, ai meu Deus, mas por quê? Eu faço tudo certo, eu como direito, eu vou na academia, e não sei, eu durmo, e mesmo assim, nananã, nananã, olha aí, eu teria entrado nessa negatividade aqui e pode ser que teria ficado bem pior. Então, assim, é importante a gente fortalecer. É importante a gente se conhecer, olhar para as Se nossas conhecer. emoções. Para Eu, quê? Para que a gente consiga ultrapassar essas coisas que são cotidianas, gente. O mundo é assim. A gente não tem controle. A gente só tem controle sobre como a gente reage. A gente não tem controle sobre nada na vida da gente. Nada. nada. Absolutamente nada. Só como a gente reage. E aí, o texto continua, né, dizendo assim: você Uhum. conhece alguém assim? Pessoas que escondem as suas habilidades e talentos porque elas têm medo de inveja. Muitas vezes, gente, esse medo é irracional. Compartilhar suas habilidades pode inspirar outros e abrir portas. Esconder talentos é como a gente esconder um tesouro no quintal, ele perde o seu valor. De que adianta eu ter um talento se eu escondo ele? Né? De que adianta isso, gente? De que adianta eu saber falar uma outra língua se eu não exercito aquilo, se eu não ensino outras pessoas? De que adianta eu saber cozinhar e não cozinhar para as pessoas que eu amo? De que Uhum. adianta isso? De que Eu acho adianta eu comprar um carro que eu tanto batalhei para comprar e não sair com ele por medo que as pessoas vão ter inveja de mim? De que adianta? só mostra um nível de insegurança muito grande, né? Medo, e por mais que a pessoa apresente um status elevado ou uma condição financeira elevada ou um conhecimento, uma inteligência avançada, quando a gente vê que alguém deixa de compartilhar o seu melhor, os seus talentos, o seu dinheiro, o seu conhecimento, o seu auxílio, o seu tempo, acho que mostra duas coisas ao meu ponto de vista. Insegurança muito grande e um egoísmo muito grande, que só eu posso ter talentos e ninguém mais. Né? E se eu compartilhar, eu posso estar me dando a oportunidade para o outro ser melhor que eu ou saber do porquê do meu sucesso. Como se só eu tivesse direito a ter sucesso e ninguém mais. Então mostra uma insegurança, né, muito grande nisso tudo. Que aí o que o texto complementa, né? Este comportamento defensivo é autossabotador. Quanto mais uma pessoa se defende, mais o seu sistema imunológico Então, cria lógico. doenças. Essa defesa excessiva, gente, é um estado constante de estresse, de ansiedade, que é prejudicial à saúde. Defender-se demais é como estar sempre com a guarda em alta em uma luta. Você se cansa rapidamente e perde energia para lutar. Fala um pouquinho sobre a ansiedade pra gente, Rodrigo. Eu falar sobre ansiedade, nem sou. Para começar, né? A gente estava aqui antes da live, eu falei, Renata, olha os números, né, da nossa live passada. Ela falou, Rodrigo, não olha números, isso só vai alimentar a ansiedade. Eu falei, opa, é verdade, tá aí, tá bom? Sobre, né, essa ansiedade de realmente guardar talentos, porque fica prevendo o que pode ou não acontecer depois. E falar sobre ansiedade, e que vem muito a ver com essa segunda, a outra parte do parágrafo que fala que, ao invés de pedir ou fazer por merecer um aumento, contam histórias tristes para atrair piedade. Isto é uma atitude pobre. O que tem a ver com a ansiedade e o que tem a ver com um livro que eu li um tempo atrás, que até eu tenho compartilhado no grupo do livro, que eu criei aqui com o grupo de yoga, que é A Boa Sorte. A boa sorte fala muito sobre isso aí, fala sobre sorte e boa sorte. Sorte, aquela pessoa que fica parada ou procura num lugar só, não acontece, ela fica só reclamando. Vi só, procurei, fiz e não deu nada. A boa sorte, aquela pessoa que é mais proativa. Ela procurou ali, mas não achou. Mas ela começa a cavar um buraquinho aqui, um caminho ali, plantar uma coisinha ali, esperar, regar. Ela começa a criar condições, a distribuir talentos, a desdobrar esses novos talentos para criar, né, uma nova situação que possivelmente ela acredita que vai ter prosperidade. Então ela tira o foco do negativo, da escassez
e o do que não tem sorte, e começa a criar condições, né, de fé, de credo e de ações, de virtudes, criando a sua boa sorte e tendo o sucesso. O que Excelente. vem muito contra a ansiedade. O que é a pessoa ansiosa? É a pessoa que fica prevendo muita coisa e acaba não fazendo nada. E dizendo, eu não tenho sorte, por isso que eu não faço. Né? Deixei de fazer. E o que é a pessoa começar a controlar a ansiedade, como a Renata comentou antes? O que eu posso prever? O que eu posso tomar conta? É das minhas atitudes e de como é que eu enfrento e me relaciono com as situações. As situações em si eu não posso controlar, mas as minhas ações antes e o enfrentamento como isso eu posso. Né? Então, só aí a gente já freia muito a ansiedade de prever tudo. Né? O yoga ensina muito sobre desapego. Ter uma posição unilateral. Você faz, é responsável pelas ações, querendo que dê certo, mas não fica na expectativa do certo. Até porque o certo pode ser de várias formas. Né? Quando a gente se afasta do querer coordenar 100% o resultado, isso traz uma liberdade muito grande, evita frustrações gigantescas e diminui muito a ansiedade e nos coloca no foco da ação proativa e da própria ação, né? Não do resultado. Então Excelente. ela não se sente pobre, então ela se sente realmente rica de atitudes, de oportunidades. E quando a gente se coloca numa posição de coitado, né? Ai, alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que olhar. A gente não reivindica aquilo que, Não, cara, é meu por direito, né? A gente deve ser nobre, a gente deve fazer por merecer e reivindicar o que merecemos. Não porque somos azarados e infelizes. Não somos coitadinhos e não devemos cultivar essa imagem. Cultivar uma imagem de vítima nos aprisiona em um ciclo de negatividade. Ser coitado é como carregar uma placa dizendo: eu não tenho valor, você não precisa dessa placa. Gente, é muito importante a gente sair dessa posição de coitado, de vítima, né? Eu trabalho com mentoria de carreira, mentoria executiva, e muitas vezes chega pessoas comigo e dizem assim: esse trabalho que eu tô eu odeio, o meu chefe é um carrasco, o não sei o que é isso, eu odeio estar lá. Eu falei: por que você não sai? Procura outro emprego! Né? Para que você está se colocando nessa posição? Não, mas eu tenho medo. E se eu for para outro emprego? Tá, então para de reclamar, cara. Para de reclamar. Teve uma situação muito interessante que aconteceu. Teve uma época, eu ainda fazia unha no salão. Faz muito tempo agora que eu não pinto mais a minha unha, mas enfim. E aí tinha uma manicure que eu ia sempre com ela, né? E aí ela dizia assim que a cunhada dela e a sogra dela odiavam ela. E que não tinha meio de fazer aquelas duas gostarem dela, porque elas odiavam ela. Aí eu disse assim: olha, conheci uma técnica chamada Ho Oponopono, que se você fizer essa técnica para elas, você vai ver como elas vão mudar. Não falei que era ela que ia mudar, né? Aí ela disse: eu quero fazer, eu vou fazer esse Ho Oponopono então, porque se qualquer coisa melhorar a minha cunhada e minha sogra, vai ser uma benção. Aí eu passei para ela um vídeo no YouTube e aí ela começou a fazer. Eu tinha até esquecido dessa história e tudo mais. Aí passaram uns 3 meses que eu fui lá de novo, né? E aí ela disse assim: Renata, você não acredita como minha cunhada e minha sogra mudaram. Aquele negócio que você me ensinou é mágico. Muda as pessoas. A minha sogra e minha cunhada estão totalmente diferentes comigo. Eu disse: é mesmo? E a coisa mais engraçada, elas nem sabem, né? Elas nem sabem que eu tô fazendo um negócio para elas, né? Quem não sabe a técnica do Ho Oponopono, ele faz o quê? Ele trabalha a questão do perdão e da gratidão, Da né? gratidão. Então ele diz: eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo. Muito Então ela obrigado. começou a repetir isso para a sogra e para a cunhada. E magicamente a sogra e a cunhada mudaram. A sogra e a Mudaram. cunhada não mudaram. O que mudou, gente? Mudou o olhar que ela tinha da sogra e da cunhada. Então ela não recebia mais aquelas críticas
como sendo ofensivas para ela. Ela suavizou, ela quebrou aquele muro, quebrou aquela barreira. E com isso o relacionamento delas mudou. Ela saiu daquela posição de vítima, de coitadinha e fez alguma coisa, né? E aproveitando esse exemplo do Ho Oponopono, compartilhar uma história particular. Quando eu estava em Balneário Camboriú, 2019, que eu resolvi fazer um experimento de minimalismo e de tirar o sustento do vento. Fui para Balneário com uma mochila, uma moto, sem conhecer ninguém, e fui dar aula de yoga lá. Aí eu trabalhava de manhã, de tarde, eu tinha pouca renda, mas eu morava de favor nas escolas de yoga que eu dava aula, mas foi tudo um programa quisto, né? Foi uma experiência que eu planejei para ser daquela forma. Aí teve um dia, depois do almoço, eu estava sentado na frente da praia, assim, no calçadão. Eu olhei na minha carteira, eu tinha Gente. Balneário Não, Camboriú. ele vai fazer Aí, minimalismo em Balneário não, Camboriú. É chique esse meu amigo, né? durante 8 meses, meu colchão foi meu tapete de yoga, sabe? Então Uhum. eu ganhava, sei lá, 50 a 100 reais por dia. Aí eu conseguia contabilizar o que eu podia fazer com aquele dinheiro, andava com uma sacola, enfim. Aí teve um dia que eu estava, depois do almoço, era 1 hora da tarde, eu tinha 7 reais no meu bolso, não tinha cartão de crédito. Então, o dinheiro que eu tinha era 7 reais. Eu fiquei pensando, eu não ia mais dar aula naquele dia, né? Cara, o que que eu vou fazer com 7 reais no bolso? Aí eu sentei, eu estava em Balneário Camboriú. Bom, não tenho muito o que fazer agora. Estava já praticando muito, né? O que eu tinha, o que eu estava estudando, o que eu estava ensinando. Então, eu vou ficar de boas aqui, vou meditar. Lembrei do Ho Oponopono. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar o momento para colocar em prática mais ainda o tirar o sustento do vento, o ser uma pessoa grata e entregar para Deus o que vem para frente. Sentei na beira da praia, cruzei minhas pernas, fechei meus olhos e vocalizei 108 vezes. Muito obrigado, te amo, me perdoe, sou grato. Para mim mesmo, né? E para o universo. 108 vezes eu fiz. Aí já trocou o estado de humor, já estava mais leve, já vi o mar mais colorido. Renata, não deu 15 minutos. Isso eu não conhecia ninguém, assim, não tinha vínculo em Balneário Camboriú, né? Me ligou uma pessoa. Ô, tu é o Rodrigo Duarte? Eu falei, sou. Tu trabalha com yoga, né? Sim. Massagem indiana também? Trabalho com massagem indiana. Opa, tu pode fazer uma massagem hoje, às 16 horas da tarde? Eu sou um empresário aqui de Balneário Camboriú, assim, assim. Falei, posso, claro. Quanto é que é? Aí eu falei, né? Ah, 200 reais. Eu falei, ah, beleza, te espero. Desligou o telefone, me deu o endereço, desligou o telefone. Daí naquele momento eu parei. Viu só? Ao invés de eu ter focado no negativo que não tinha, ficar reclamando e de mimimi, eu parei, confiei, coloquei em prática o que eu precisava e isso gerou uma energia tão grande que uma pessoa do nada me liga e me oportuniza um trabalho que me deixou mais 2 dias em paz comigo mesmo. Né? Então foi uma experiência muito bacana deste livro aqui, né? De tirar o foco do negativo, colocar no positivo, fazer a sua parte e deixar o resultado para Deus. É isso aí. Na verdade, você abriu uma energia de positividade que conseguiu conectar outros, né? Eu sempre falo para as pessoas, as oportunidades, gente, elas estão aí. Só que a gente só vai conseguir enxergar a oportunidade se eu estiver sintonizado, é igual rádio. Eu tenho que estar sintonizado na rádio para poder ouvir, não é? Se eu tô lá, eu quero ouvir a rádio, sei lá, 98,5. Aí eu tô no 98,47. Eu não vou conseguir ouvir a rádio 98,5 porque eu não tô sintonizada. E a mesma coisa, Rodrigo sentou, sintonizou com as bênçãos do universo e pode ser que aquela pessoa já estava com o telefone do Rodrigo há um tempão no bolso. E naquele momento, vou ligar para esse menino aqui agora para poder fazer isso. E é o que ele coloca aqui, a última frase, né? Uhum. Devemos reconhecer nossas bênçãos e virtudes, mesmo que Em em part... particular. Então é isso, gente. Exatamente Às aquele vezes a momento. gente tem que reconhecer aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem de bom dentro da gente. E eu vou dar um spoiler aqui do exercício que o Rodrigo vai passar, mas vai falar sobre isso, né? Mas para a gente
fechar, né, com a frase do mestre Harumi, que ele diz o seguinte: o mal se combate fitando o bem permanentemente. Quanto mais falar nele, mais será lembrado e materializado em sua vida. Mal não merece ser lembrado nem comentado. Negue-o apenas afirmando o bem. Gente, a gente deve parar de falar do mal. E nós temos, infelizmente, porque assim, o mal, ele conecta a emoção dentro da gente. Ele faz com que o nosso corpo jogue hormônios dentro da gente, e a gente está meio viciado em falar do mal. Viu, Rodrigo, como fulano de tal? Viu só que caiu o avião? Viu só que bateu não sei o quê? Viu só a eleição de não sei aonde? Viu só o jogo do não sei quem? Viu só não sei o quê? E fala só o mal, o mal, o mal, o mal. O mal não merece ser falado. Fale o bem. Nada. Sim. Fale, você viu as meninas que ganharam a medalha? Que lindas, né? Você viu aquela outra? Você viu a foto do Medina? Que coisa mais espetacular, né? Como o Marcelo está colocando aqui, ó. Nossa atenção é a chave da Da realização. Se a sua realização. atenção está em falar sobre mal, falar mal das pessoas, tem gente que só sabe falar Falar de mal. outras pessoas. Vai conversar contigo. E fulano, como tá? E ciclano, como tá? Cara, não se deve falar das pessoas que não estão na tua frente. A não ser que você esteja falando bem delas. Então, assim, o mal não merece ser lembrado nem comentado. O foco é negue o mal só afirmando o bem. Fala de coisas boas, fala de coisas positivas. A tua vida vai mudar, assim como o Rodrigo acabou de dar um depoimento aqui super interessante, né, Rodrigo? E É, esse vai ser o foi nosso um exercício, momento. né, Rodrigo? O Vai. exercício que o Rodrigo vai passar agora pra gente. Depois a gente vai deixar aqui ele escrito nos comentários, aqui Escritinho. no descritivo, para que vocês possam fazer durante a semana. Isso. Então, pessoal, como afirmando aqui e afirmando, reafirmando, o foco deste livro e o foco desse trabalho que Renato e eu estamos fazendo, é começar a mudar o norte da nossa bússola. Ao invés de apontar para qualquer canto ou deixá-la virada para baixo ou parada, a gente começar a direcionar. E uma forma que a gente tem, como a gente fez do outro exercício, que era de tentar focar somente o bom, né? Refazer uma cena negativa para positiva, o exercício dessa vez é o seguinte: nos próximos 7 dias, lá no final do seu dia, você vai olhar para o seu dia durante em 5 minutinhos e vai tentar listar 3 coisas positivas suas. Você não vai mais focar no negativo para refazer ela. Você vai lembrar de 3 coisas positivas que você fez ou que você gosta de você. 3 sucessos, 3 bênçãos ou 3 aspectos físicos que você gosta e destaca. De preferência, escreva isso e, se for possível, é legal você compartilhar com alguém de sua confiança. Alguém que você tem intimidade e que você vai dizer assim, nossa, eu reconheci 3 virtudes minhas e eu quero compartilhar 3 sucessos meus contigo, ou pelo menos um. É uma forma de você não se validar para outra pessoa. É uma forma de você realmente confirmar aquele poder que você é de uma forma alegre, espontânea, fixando isso no seu inconsciente e no seu consciente de uma forma muito mais emotiva, com muito mais emoção. É você dizendo, nossa, eu tenho um poder, olha só que poder que eu tenho. É como se o Clark Kent mostrasse, tirasse o paletó dele e mostrasse para o seu melhor amigo, eu sou o Superman. Olha só que legal. Não por vaidade, mas por honradez a esse poder que ele é. E isso aos poucos vai registrando, né, cada vez mais a sua atenção e o seu norte no bem, no bom e no belo que você é e que você veio realmente para fixar e transbordar esses talentos para o mundo inteiro. E a Renata estava falando aqui e eu li alguns comentários aqui e emocionei por alguns instantes porque realmente é uma bênção gigantesca poder compartilhar do tempo de vida de vocês, este pouquinho que sabemos, mas que apresentamos com tanto sentimento eufórico, tá bom? Eufórico de amor e de gratitude por vocês. Então, lembre do exercício de hoje até na quarta-feira que vem. No final do seu dia, anota 3
virtudes que você tem, ou de que você gosta de você, 3 sucessos. Anote, se quiser, compartilha com alguém de confiança, né? Aquele sentimento de gratidão e de auto-reconhecimento, de autovalorização que você acabou de exaltar. Tá bom? Que lindo, que lindo. Muito Gente, bonito. esse exercício, ele aumenta a nossa autoestima, ele é maravilhoso. Façam, compartilhem que vocês vão se sentir muito melhor. E na semana que vem estaremos aqui no nosso mesmo Mais uma horário vez. para avançarmos em mais um capítulo do livro Atitude Diária. Já. Como o Rodrigo falou, nós somos muito gratos pelo tempo de vocês e até semana que vem. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau. Gente, calma aí, calma. Calma. Só mais um pouquinho. Lembra que tá nosso exercício de respiração ainda? Tem que lembrar. Claro, faz parte da live. Então, Só vamos 3 lá. exercícios respiratórios, 3 só, e um mantra Om, para a gente poder encerrar com uma sintonia ainda muito maior e a gente já fazer uma reprogramação e um reset para você ir para uma noite de sono muito mais tranquila, muito mais produtiva. Certo, gente? É uma forma de a gente se conectar. A gente não ensaia muito, o negócio aqui é natural, hein, gente? É espontâneo. Não, eu acostumei fazer, agora eu por honra a Deus, eu preciso fazer com você sempre, claro, se Então, você vamos quiser. fazer. Senão, Vamos lá. falar, coluna ereta, feche seus olhos, solta suas mãos sobre os seus joelhos. Lembrando, então, que a sua respiração é uma das ferramentas mais diretas para você conectar um estado de consciência diferenciado e ativar a sua atenção. Olhos fechados. Inspira devagar pelo seu nariz. Retém um pouco o ar nos seus pulmões. Segura com prazer, com gosto. E solta o ar bem devagarzinho. Observa o ar saindo de forma silenciosa. Curte o silêncio. Pulmões vazios. Novamente inspire, o ar passa pelo seu nariz, garganta, pulmões. Retém um pouquinho. E exala bem devagar, querendo soltar o ar pelo nariz. Uma última vez mais, inspiramos juntos, ar, o hálito divino, prana, retém e exala novamente na boas, bem na boa. E na próxima exalação, juntos, vamos vocalizar o mantra Om uma vez, inspirando grande. Gente, bênçãos multiplicadas para vocês, uma ótima noite de sono, uma semana repleta de bênçãos, de entendimentos, de despertares. Bora por despertar. Boa noite. Bora, galera! Beijo!